E aí, quem é que nunca levou aquele susto olhando o preço de um carro novo no Brasil, não é mesmo? A gente olha a etiqueta e fica se perguntando, mas por quê? O que será que tem dentro desse preço? Bom, nesta análise a gente vai fazer exatamente isso, desmontar o preço de um carro camada por camada para entender para onde vai cada centavo do nosso dinheiro. Pois é, essa é a pergunta de R$ 1 milhão. Ou melhor, de dezenas até centenas de milhares de reais. É um verdadeiro choque para o bolso quando a gente vê o valor final. Mas, por incrível que pareça, existe uma lógica por trás desse número tão alto. E é isso que a gente vai descobrir. Então, para a gente entender de verdade, não adianta só olhar o valor final. A gente precisa fazer o caminho inverso, sabe? Voltar lá na linha de montagem e acompanhar toda a jornada do carro, vendo como cada nova etapa vai adicionando um custo. Vamos começar a descascar essa cebola. Ok, nossa investigação começa aqui, na porta da fábrica. O carro mal acabou de ser montado, está novinho em folha, e o preço dele já está prestes a inflar. É aqui que os primeiros impostos entram em cena. A primeira camada que a gente encontra é o tal do IPI. Dá para pensar nele como o primeiro pedágio que o carro paga só para existir. Assim que a montadora termina o trabalho, o governo federal já aplica essa taxa direto no valor do veículo. E olha só que interessante esse gráfico. Ele mostra o efeito imediato disso. A barra da esquerda é o preço de fábrica, o custo para produzir o carro. A da direita é o que acontece logo depois de aplicar o IPI. Percebe como o preço já deu um pulo considerável? E a gente mal começou. Mas a conta não para por aí não. Em seguida entram mais dois na jogada, o PIS e a COFINS. Na teoria, são contribuições para financiar a Seguridade Social, mas na prática, para o nosso carro, funciona como mais uma camada de custo adicionada ao preço. E agora, o que é realmente impressionante é ver o efeito acumulado. A gente parte do preço que já tinha o IPI e, em cima desse valor, adiciona o PIS e a COFINS. A barra do preço, como dá para ver, continua crescendo. Já temos duas camadas de tributos e o carro nem saiu do pátio da fábrica ainda. Agora a coisa começa a ficar um pouquinho mais complexa. Depois dos impostos na produção, o carro precisa ser vendido para a concessionária. E é bem aqui que entra um imposto estadual com um mecanismo que, bem, ele multiplica o impacto de tudo que já foi pago. É o famoso e temido efeito cascata. Esse imposto é o ICMS. Cada estado tem uma alíquota própria e ele é aplicado quando o produto circula, ou seja, na venda do carro da montadora para a loja. Mas o pulo do gato, o ponto crucial da nossa história, é a forma como ele é calculado. E aqui está o grande segredo do salto no preço. O ICMS não é calculado sobre o valor original do carro, lá da fábrica. Não, ele é aplicado sobre um valor que já foi inflado pelo IPI e pelo PIS/COFINS. Na prática, paga-se imposto sobre imposto. É exatamente isso, o efeito cascata, um dos maiores vilões do preço final. Ufa! Finalmente o carro chegou na concessionária. Mas acredite se quiser, o preço ainda vai ganhar uma última camada antes de virar aquela etiqueta que a gente vê no showroom. Chegou a vez da margem da loja. E é super importante entender que essa margem não é só lucro, tá? Como o slide detalha, ela precisa cobrir todos os custos para a loja funcionar. O aluguel do espaço, os salários da equipe, as comissões, os gastos com publicidade, o frete para trazer o carro da fábrica e, claro, o lucro que mantém o negócio de pé. Muito bem, a gente seguiu a trilha do dinheiro camada por camada. Agora é hora da verdade, de juntar todas as peças desse quebra-cabeça e finalmente ver a imagem completa, o resultado final da nossa investigação. E aqui está a resposta. Este gráfico mostra exatamente para onde vai o dinheiro. A fatia que representa o custo de fábrica, ou seja, o carro em si, muitas vezes nem é a maior parte do valor final. Todo o resto são os impostos e a margem da concessionária que foram se acumulando pelo caminho. O resultado é, no mínimo, impressionante. Vamos colocar isso em perspectiva para ficar ainda mais claro. De um lado, a gente tem o valor que paga pela engenharia, pelos materiais e pela mão de obra para construir o carro. Do outro lado, a gente tem a soma de todos os impostos que vão para o governo. Muitas vezes, essa segunda coluna é quase tão grande quanto, ou até maior, que a primeira. Resumindo toda a ópera, ao comprar um carro no Brasil, uma parte gigantesca do que se paga não é pelo produto em si. É por essa teia complexa de impostos e custos que se acumulam em cada etapa, desde a fábrica até a concessionária. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, não é? Se a gente entende que o preço é tão influenciado por essa carga tributária, como isso afeta o acesso a veículos mais seguros, mais modernos e menos poluentes? Fica aí a pergunta sobre qual o futuro da mobilidade num país com um custo tão elevado.